Aleluia. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Entenda, querido, às vezes a gente olha em todas as direções e pensa, está tudo perdido, não vou conseguir, não vai dar certo. Coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. Você pode dizer assim, mas eu não tenho fé para orar. Ore sem fé. Ore sem fé. O Senhor não depende de nada para liberar a vitória na sua mão. Ore, se entregue a Ele, fale com Ele, querido. Fale com Ele, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode muito além daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos. Seja o louvor, está sentado no trono e a
É Ele que está no controle, querido. Então glorifique a Ele. Porque se a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus, a sua vida está no melhor lugar. No melhor lugar. Não queira estar em outra posição. Não queira estar em outra posição. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te dar agora a oportunidade, querido, de trazer no altar do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que você trouxe preparado para Ele nessa noite, financeiramente falando. Enquanto você quer estar cantando essa canção, que é uma declaração que diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há o que temer. Amém? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quem nunca sofreu algum tipo de condenação, algum ataque, algum dedo apontado? Mas entenda, querido, estando em Cristo não existe condenação. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem
quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não existe condenação, querido, nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém? Eu queria convidar aqui o irmão Wilson, vai estar partilhando a palavra nessa noite. E a você eu te peço, coloque sobre os seus pés mais uma vez, estende as suas mãos para cá. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos permitido, e também já apresentando a vida desse varão que vai ser boca de Deus neste lugar. Amém? Sempre suas mãos para cá, em nome de Jesus. Deus, quero, Pai, te agradecer, Senhor, que o Senhor tem cuidado da tua igreja. O Senhor tem nos dado, Senhor, tudo aquilo que necessitamos. O Senhor não tem deixado, Senhor, querido, a tua igreja ficar envergonhada. Senhor, eu te agradeço por cada dizimista, cada ofertante, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada um daqueles que tem honrado, ó Pai, o compromisso da tua casa, o compromisso financeiro, por todo aquele que tem orado pela tua casa, Senhor, pelos nossos irmãos. Eu te agradeço, Senhor, por cada congregado, por cada membro, por cada simpatizante do Ministério Aliança. E te peço, Senhor, venha abençoar, ó Pai, todos aqueles que são colaboradores da tua obra. Ah, Pai, em nome de Jesus, venha suprir toda e qualquer necessidade, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, venha com o som de cura sobre a tua igreja. Ah, Deus, quantos estão aí, Deus, lutando contra a enfermidade, cirurgias marcadas, ah, Deus, pessoas acamadas. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, traga saúde, vigor físico, vigor espiritual, vigor emocional. Cuida da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Te entrego também a vida do Eudes, Pai, que ele seja boca de Deus neste lugar. Ah, Deus, traga ao coração dele a tua palavra, nada além disso, Senhor. Que ele possa entregar, Senhor, na medida daquilo que o Senhor entregar a ele, Pai. Que ele possa, Senhor querido, através dessas palavras, Senhor querido, trazer crescimento, trazer desenvolvimento, trazer mudanças nas nossas vidas. E que tudo seja feito, Deus, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer e para a tua glória, para que o teu reino cresça, para que o teu reino fortaleça, em nome de Jesus. E te peço, Senhor, repreenda, Deus, toda a retaliação sobre a vida do teu servo. Ah, Pai, que nenhum ataque, que nenhuma cilada venha tomá-lo, Senhor, mas que ele possa estar atento, que ele possa estar vigilante, Senhor, que a mente do Eudes, Deus, os pensamentos dele possam estar 100% alinhados com os teus pensamentos, ó Pai. Que ele possa, Senhor querido, perceber o mundo espiritual, Deus, e não se submeter, ó Pai querido, às ofertas do inimigo, aos ataques do inimigo. Que ele não possa entender nada disso, Senhor, como algo para prejudicar, mas que ele possa, Senhor querido, estar disposto a batalhar, disposto a guerrear, ó Deus, também entendendo que importa que o teu nome cresça e o nosso diminua. Por tudo te agradeço, Senhor. Prepare os nossos corações, Senhor, para receber este alimento, que eu tenho certeza vem da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, Deus. Meus irmãos, paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Mais uma semana, Deus tem nos abençoado. Fiquei muito feliz aqui em ver nossos irmãos Maria Geralda e Caleb de volta. Glória a Deus. Foram em paz, voltaram em paz, estão conosco aqui. Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 6. Nós devemos meditar um texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus é aquela que se renova. Mas ela é a palavra que se revela também de forma poderosa ao nosso coração. Evangelho segundo João, capítulo 6. A Maria Caleb aprontou muito
igual? Só um pouquinho? Só um pouquinho, né? Ficou até com a barba feita. Nós veremos aí do versículo 1 até o versículo 10. Qual que é a versão? Essa tem a Fiel. Essa aqui é a nova versão internacional. Isso. Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa, e levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pôr à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Amém? Até aqui. Amém. Evangelho segundo João, já disse aqui várias vezes, é o evangelho que é escrito no final do século I, e o foco desse evangelho é apontar a divindade de Jesus, é trazer para os leitores a revelação de que o Salvador, o Messias, o Cristo, ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Não apenas o homem, não o Espírito, mas o Verbo, o Deus encarnado. Deus encarna, Deus se fez homem. Essa é a síntese que João quer nos passar. E a partir desse momento que a gente entende que João ele quer trazer Jesus como o Filho de Deus, a palavra de Deus, através dessa ótica, quando a gente coloca nesse lugar, a gente entende que tudo aquilo que João vai escrever tem esse objetivo. Então, se nós pegássemos os 21 capítulos de João, nós poderíamos dizer que seria como João estivesse, para cada capítulo, ele daria um título. E seria motivo 1, para mostrar que Jesus é o Cristo. Capítulo 2, motivo 2, mostrando que Jesus é o Filho de Deus, que é Deus. E não é diferente desse capítulo, e não é diferente desse texto que nós lemos, e não é diferente deste milagre que acontece, que é a primeira multiplicação dos pães. Então a ótica que João nos quer nos trazer é esse milagre que Jesus faz, esse milagre que nós já conhecemos, é o milagre que aponta para o poder, para a divindade de Jesus. E é uma coisa, irmãos, muito interessante, que todos nós gostaríamos de conhecer o Senhor Jesus, ou melhor, gostaríamos de ter visto a face dele. Tem uma canção que a pastora sempre canta aqui, mas há uma coisa que Jesus gostava muito de dar ao povo. Toda vez que Jesus via o povo e o seu coração apertava, o que Jesus dava ao povo não era milagre. A primeira coisa que Jesus dava ao povo era o ensino da palavra, era a instrução. A Bíblia diz em vários momentos que Jesus viu aquele povo, o seu coração ficou consternido, e ele então começa a ensiná-los, pois aquele povo era como ovelhas sem pastor. A primeira coisa, o primeiro presente que Jesus sempre trazia para as multidões que o seguiam era a instrução na palavra. E ele mesmo vai dizer: eu sou o cumprimento daquilo que a palavra diz. É o próprio Deus ensinando o seu povo. Sendo Jesus Deus, quando ele ensinava a multidão, era ele, Deus, o Criador. Sabe aquele que criou todas as coisas? Era ele que estava orientando o povo através da palavra. Já não havia mais intermediário. Que coisa maravilhosa. Já não havia mais profeta.
Já não havia mais alguém que falava em nome de Deus. Quando Jesus pregava, era o próprio Deus ministrando ao coração do povo. E os profetas diziam, quando ele chegava para a multidão, diante de alguém, ele dizia o quê? Assim diz o Senhor. Jesus, quando vai pregar, quando vai falar ao povo, o que ele diz? Em verdade vos digo. Jesus já não tem mais uma ordem de Deus. Ele tem a ordem do Pai, mas ele é o Filho de Deus, assim também ele é o próprio Deus. Aquilo que ele fala é a palavra de Deus. Aquilo que ele fala vem do coração do próprio Deus. E a palavra de Jesus é uma palavra que ela ia de acordo muitas vezes com a necessidade do momento. Jesus já veio com o ensino. Quando ele começa seu ministério, ele já havia assim, tudo aquilo, vamos dizer, um esboço do que ele iria ministrar à multidão. Ele já sabia a necessidade de ajustar os pontos em relação ao divórcio. Ele já sabia que durante o seu ministério ele teria que falar sobre oração, mas há coisas, há conhecimento que surge no dia a dia, na lida de Jesus. E é por isso que Jesus é aquele homem que sempre estava em comunhão com o Pai, porque nenhuma situação poderia surpreendê-lo, porque em toda e qualquer situação ele tinha a palavra de Deus para aquela multidão. E esse capítulo 6 mostra que quando ele parte para o mar da Galileia, na verdade chama-se de mar, mas na verdade era um grande lago, né? Era um lago em torno de 18 por 12 quilômetros, aquela multidão começou a segui-lo. Porque mesmo que Jesus, o maior presente que ele tem para nos dar, em primeiro lugar, é a sua palavra, a multidão ainda o seguia por causa dos sinais milagrosos que ele tinha na multidão, que ele tinha realizado no meio da multidão, dos doentes. Então veja bem, nós vivemos uma fase extraordinária, nós vivemos uma época extraordinária. Nós não vemos o rosto de Jesus, nós não vemos o rosto do Senhor, mas nós podemos sentir a presença dele. Nós vivemos uma época extraordinária, em que nós não ouvimos o homem de Jesus falar conosco, nós não vemos, mas nós temos a sua palavra e a revelação que o Espírito traz dessa palavra ao nosso coração. Nós vivemos um tempo extraordinário, onde o nosso coração ele foi lavado, ele foi regenerado pelo Senhor, de maneira que nós andamos com o Senhor porque queremos ouvi-lo, não porque mais queremos vê-lo fazendo alguma coisa. O nosso desejo é estar com o Senhor, aprendendo com Ele. E é uma coisa muito importante que a Bíblia diz que o povo sem conhecimento ele se corrompe. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Então é por isso que Jesus está sempre preocupado em que nós estejamos junto dele, ouvindo aquilo que ele tem para nós. Eu estava lendo essa Bíblia, eu estava lendo uma frase de um autor, ele diz assim: olha, o homem que anda com o Senhor, ou a mulher que anda com o Senhor, é impossível que ele se desespere se ele se lembrar da onipotência do seu Deus. Então Jesus, ele chega a esse lugar, ele sobe a esse monte, ele senta com seus discípulos e ele vê essa grande multidão. E ele então vai fazer essa pergunta, ele vai trazer essa indagação que assusta o discípulo, né? Na verdade assusta Filipe. E a Bíblia diz que ele fez isso para testar Filipe. Ele pergunta: onde compraremos pão para todo esse povo comer? Há uma coisa muito importante que a Bíblia diz que a igreja ela é o corpo do Senhor. A igreja então é o corpo do Senhor. E o princípio que Jesus nos ensina aqui neste milagre é que a igreja é chamada para fazer parte dos milagres que Jesus opera. A igreja ela não é uma mera espectadora daquilo que Jesus faz, mas ela é um canal
Quando Jesus ele vê a necessidade do povo, ele não procura ele sozinho resolver, mas ele indaga Filipe, ele traz esse problema para os discípulos. O que podemos fazer? Onde vamos comprar pão? Aonde podemos encontrar alguma coisa para esse povo comer? Verso 6 diz que ele fez essa pergunta apenas para pôr Filipe à prova, pois ele já tinha em mente o que ia fazer. Volto a repetir, nada pega o Senhor Jesus de surpresa. Glória a Deus. Nada pega o Senhor Jesus de surpresa. Quando Ele nos traz participar de um problema, quando Ele traz na nossa mente um problema, na verdade Ele quer que nós tenhamos a certeza que Ele tem a solução. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que provê o carneiro no lugar de Isaac. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho. Ele fez um caminho para o povo passar. Você sabe o que é extraordinário? Que o mar vermelho não abriu de onde o povo estava, mas ele veio abrindo da parte ocidental até o oriente. Então era necessário que o povo cresce. O povo ouviu o barulho, mas a princípio o povo não viu. O mar veio se abrindo, até que chegou diante do povo. E a gente tem que ter essa mesma fé. A gente tem que dizer, não estou vendo o mar abrir, mas eu já posso ouvir o seu barulho. Eu não estou vendo o mar abrindo diante dos meus pés, mas eu sei que lá na outra ponta o Senhor está abrindo ele e vai fazer caminho para que eu possa passar. Quantas vezes, irmãos, Jesus nos coloca à prova? Porque às vezes a grande questão é que a gente não precisa saber como Jesus vai fazer, mas a gente precisa crer que Ele vai fazer. De que maneira? Não sei, mas Ele vai fazer. E aí Filipe responde: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço? Outro discípulo, André, ele aponta o quê? Uma solução, uma ponta de solução. Ele diz: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Eu acho que a oração de André poderia ser como a oração daquele pai daquele rapaz, que diz: Senhor, eu creio, mas ajuda a vencer a minha incredulidade. Porque em partes ele vê uma solução, mas aquilo que realmente importa, que é o que Jesus pode fazer com essa pequena porção, ele não consegue enxergar. E muitas vezes, irmão, nós fazemos muitas vezes da mesma forma na nossa vida. A gente está diante de um problema, diante de uma dificuldade, e a gente consegue ver a ponta da solução naquilo que é humano. A gente consegue ver a ponta da solução naquilo que a gente pode fazer. E a gente se esquece que o Senhor pode fazer muito mais, de uma forma extraordinária. Você sabe por quê? O capítulo, ou melhor, essas 2 multiplicações de peixe que nós já conhecemos, elas mostram uma coisa: Jesus é o Deus Criador. O próprio Evangelho de João diz que sem Ele, nada do que se fez teria feito. Hebreus diz que Ele criou e sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra. Então nós sabemos que Jesus é Criador. Eu gosto de falar que Jesus é Deus. Eu gosto de falar que Jesus é Criador. Você sabe? É gostoso falar que o nosso Salvador, aquele homem que morreu na cruz, não é apenas um homem, mas Ele é Deus. Eu gosto de falar isso. Me identifico com João. Mas também, quando nós olhamos para a multiplicação dos pães, nós vemos que Jesus é Criador, mas também é multiplicador. Nós vemos que Jesus é Criador, mas Jesus também é transformador. Jesus tem o poder de fazer do nada, como diz no livro de Romanos, né? Porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem, do nada. É uma coisa que eu sempre eu olho para mim, não para o que eu posso fazer, mas para a minha complexidade. Eu olho e digo: que Deus extraordinário, me criou do nada. Não é verdade? Olha para você. Você foi criado do nada. A gente se esquece que houve um tempo que a gente não existiu. A gente acha que a gente sempre existiu, né? A gente tem essa concepção muitas vezes. Mas houve um tempo que você não existiu. Até 36 anos atrás eu não existia, mas Deus me fez
Do nada. Olha aqui o poder. Então, o nosso Jesus é Salvador, o nosso Jesus é Criador, mas o nosso Jesus também é multiplicador, o nosso Jesus é solucionador, o nosso Jesus, Ele é transformador. Aquilo que não tem, aquilo que tem em número X, Ele transforma em 10 vezes mais, 1000 vezes mais. E aí o verso 10 que nós lemos é onde eu quero focar. Ele diz que Jesus disse: mandem o povo se assentar. Mande o povo se assentar. Irmãos, a ordem de Jesus para quando estamos com Ele é: se aquiete. Primeira coisa que Jesus quer de nós, para que possamos experimentar o seu poder transformador, o seu poder multiplicador, é descansar. Possivelmente aquele povo já estava muito tempo em pé, aquele povo estava cansado, aquele povo havia andado muito para que se encontrar com o Senhor, para estar com o Senhor. Então a ordem de Jesus é: mande o povo assentar-se. Jesus tem um lugar de descanso para a sua vida. Jesus tem um lugar de descanso para quando você está junto dele. Jesus tem um lugar de descanso para quando você anda com ele. Jesus tem um lugar de descanso para quando você se dispõe a aprender dele, a aprender com ele. Por que muitas vezes nós não encontramos esse descanso? Porque muitas vezes nós não vemos o Senhor operar na nossa vida? Porque primeiramente nós não ouvimos a ordem dele para descansar. Como é que está a sua cabeça essa noite? Como é que está a sua mente? Qual que é a inquietação? Sabe aquela situação que a gente traz, que nos aflige? Muitas vezes a gente deixa ela nos afligir novamente. A gente está na presença do Senhor, e a aflição da nossa cabeça, a preocupação, martelando, mas a ordem de Jesus para você essa noite é: se assente. E esse assentar é: para de preocupar. Esse assentar é: para de se afligir. Prepara para ver o que eu vou fazer. Havia tanta dificuldade. Primeiro, 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho de um homem não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um pedaço, só para pensar. É como se pegasse 200 dias de trabalho do Caleb. 200 dias de trabalho não seria suficiente para comprar pão para aquela multidão para comer esse um pedaço. Porém, o verso 10 diz que eles comeram à vontade. Primeiro ponto é esse: 200 denários não era suficiente. Segundo, a distância era tão grande para que aquele povo voltasse, que alguns discípulos vão dizer: esse povo pode cair pelas estradas, pode desmaiar pelas estradas. Irmãos, mas é gostoso. Você sabe o que acontece? Tem uma música que diz assim: Deus proverá quando o azeite e a farinha acabar. Quem já ouviu? A gente pode cantar essa música, ela é gostosa, tem uma batida bonita, né? Mas ela está dizendo o quê? Deus proverá quando o azeite e a farinha acabar. A gente gosta da provisão de Deus, a gente não gosta que acaba. Não é verdade? E a vergonha? Acabou. Cadê a farinha? Cadê o azeite? Não tem. Abre o armário, cadê? Não tem. Abre o aplicativo do Nubank que está 0,00. Mas é gostoso quando Deus leva a gente por esses caminhos. É por isso que muitas vezes Deus nos leva por caminhos e que se a gente voltar, a gente morre. Porque quando a gente vai, quando Deus nos leva por caminhos e que não há solução, a gente é obrigado a ficar com Ele e deixar Ele fazer. E aí diz: não tem o que fazer. Como Agar diz, lembra de Agar no deserto? Agar viu que o pão acabou, a água acabou, e agora? Ela se assentou, tapou os ouvidos e não quis mais ouvir a voz da criança. O anjo vem,
abre a sua visão, mostra a ela um poço de água e diz: Agar, o Senhor ouviu a voz do menino, não temas. Irmãos, a provisão de Deus, ela é real na nossa vida, mas nós temos que ter também a humildade de entender. Muitas vezes é preciso Deus nos levar no caminho aonde nós entendamos que nós realmente não temos força. E essa música diz o que? Deus proverá quando a minha força se esgotar. Aquele povo não havia, que não houvesse muita opção. Voltar. Quando Jesus te levar por um caminho que parece que não tem saída, sabe o que você faz? Olha para a grama. A Bíblia diz que havia muita grama naquele lugar. Olha que interessante. Mesmo havendo grama, o povo não havia se assentado. Mesmo havendo grama, o povo ainda não havia observado que podia se assentar, que podia descansar. Quando Jesus te levar por um caminho que parece que não tem solução, sabe o que você faz? Se assenta, observe o ambiente e diga: Senhor, faz o teu milagre, porque eu não tenho mais condições. Disse um sábio: ore. Quando você for orar e pedir algo ao Senhor, ore com todas as suas forças, como se só Ele pudesse fazer. Mas quando for a sua vez, faça só como se dependesse só de você. Mas a situação, irmãos, só depende do Senhor. Mas glória a Deus que o nosso Salvador, o nosso Criador, o Jesus que multiplica, o Jesus que transforma. Quando você olha para o nosso lugar, quando você está em determinado lugar que não há solução, Ele está dizendo: se assente, observe o ambiente que eu preparei para você. Parece que não tem conforto, mas aonde Jesus está, irmãos, Ele traz conforto. Jesus não é aquele que veio para fazer da nossa vida um grande piquenique. Não, Jesus veio para nos confrontar. Ele disse, a casa vai se dividir, mas há momentos da nossa vida que nós precisamos desse conforto do Senhor. Qual que é a situação, você que está em casa? Você está conseguindo observar o ambiente que você está? E às vezes a gente se coloca em situação que a gente diz assim: não tem solução, não há nenhum conforto. Mas Jesus está dizendo: olha, você acha que não tem, mas desfrute do lugar que eu preparei para você. Desfrute do lugar que você está. Se assenta. Eles se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Ou seja, olha que conta alta. Se cada homem tivesse uma mulher, 10.000 pessoas. Se cada casal tivesse uma criança, 15.000 pessoas. 2 crianças, 20.000. 3 crianças com cada casal, essa família era grande, 25.000, que multidão. E aí a Bíblia diz que Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queria. Outra versão vai dizer que todos comeram à vontade. Queridos irmãos, a bênção do Senhor é uma bênção tão extraordinária que ela não é dada por medida. Quando o Senhor nos abençoa, essa bênção vem de uma maneira que ela não é contada. O nosso Deus não abençoa de uma forma mesquinha. O nosso Deus não abençoa de uma forma egoísta. Mas a bênção vem para sanar toda a nossa necessidade. Ela vem para sanar tudo aquilo que é necessário. Lembra de Eliseu e a viúva? Deus abençoou de uma forma tão grande que o milagre só parou de acontecer quando não havia mais vasos. É por isso que vale a pena confiar no nosso Deus. É por isso que vale a pena se assentar, parar para assistir, deixar o nosso Deus trabalhar. Porque se a solução estivesse na mão de Filipe, cada um comeria apenas um
pedaços. Ele diz: olha, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço, ou menos de um pedaço. Mas ainda assim, se Filipe pudesse solucionar o problema, ele faria o quê? Daria um pedaço para cada um. Quando você coloca a solução do seu problema, quando você coloca a sua vida como sua responsabilidade, a medida vai ser assim mesmo, vai ser calculada. Quando você coloca a sua solução na mão de um homem, quando você acha que alguém pode te ajudar, além de Jesus, vai sobrar para você um pedaço. Mas quando você se assenta e deixa Jesus fazer um milagre, você vai comer à vontade, você vai experimentar à vontade, você vai ficar satisfeito. Quando Jesus derrama a bênção sobre a nossa casa, irmãos, nós não voltamos com fome, nós não voltamos dizendo: bem que poderia ter mais um pedacinho. A bênção de Jesus, diz o livro de Provérbios, que a bênção de Deus enriquece o homem e não acrescenta dores. Vale a pena andar com Jesus, e é por isso que Jesus vai dizer para Marta: Marta, Marta, você se afoga, mas Maria escolheu a melhor parte. Para aquele que decide andar com o Senhor, a provisão de Deus. Para aquele que decide andar com o Senhor, para aquele que decide aprender com o Senhor, a necessidade sanada pelo Senhor, Ele se responsabiliza pela sua vida. Há uma tradução que Jesus diz, eu não me lembro agora, o próprio Evangelho de Marcos, Jesus diz assim: olha, assumam o seu compromisso com Deus, e nada será difícil. Do menor ao maior pedido que você fizer em oração, Deus irá atender. Só que o milagre da multiplicação, ele foi visto por quem estava lá. Ele foi visto por quem já ouvia, tinha ouvido o Senhor ensinar, tinha ouvido o Senhor pregar. E o segundo ponto, irmãos, que é tão interessante, que a tradução que nós lemos, põe o verso 11, por favor, pastor. Essa tradução diz assim: olha, ele tomou os pães, deu graças, repartiu entre os que estavam ali, os assentados, tanto quanto queriam. Outra tradução diz que comeram à vontade. Essa eu achei interessante. Essa tradução diz: olha, ele repartiu tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Sabe o que isso ensina para a gente? Quando você anda com o Senhor, o tanto quanto você quer, olha que extraordinário, o tanto quanto você quer, Ele te dá. Não é tanto quanto você busca de uma forma egoísta, mas o tanto quanto você quer. Quando você anda com o Senhor, quando você aprende com o Senhor, quando você está aos pés do Senhor, Ele vai dar o tanto quanto você quer. Você sabe por quê? Porque quando a gente anda com o Senhor, a gente aprende a querer as coisas certas. Quando a gente anda com o Senhor, a gente aprende a querer a quantidade correta. Quando a gente está longe do Senhor, a gente sempre quer mais do que a gente pode dar conta. Quando a gente está com o Senhor, a gente sempre quer mais do que a gente consegue administrar. Quando a gente está longe do Senhor, a gente sempre quer uma quantidade que nos afasta do Senhor. Já percebeu isso? Quando a gente está longe do Senhor, a gente diz: não, eu quero mais. Não, Senhor, 220 pares de sapato é pouco, eu quero 40, eu quero 50. Não, Senhor, minha poupança está pequena, eu quero mais. E eu quero isso. Não, 2.000 não é suficiente, eu quero mais. Não, Senhor, o emprego não é suficiente, eu quero outro. Não, 2 não é suficiente, eu quero 3. E a gente, quando a gente anda longe do Senhor, a gente fica assim, a gente não sabe mais calcular o que é necessário. Mas quando estamos com o Senhor, nós aprendemos que precisamos do quanto
é suficiente para nos permitir passar mais tempo com Ele. E a gente vai dizer o quê? Não, Senhor, é muito, vai me atrapalhar. Não, Senhor, isso aqui é demais, eu não vou ter tanto tempo de orar. Não, Senhor, vai trabalhar demais, vai roubar meu tempo com o Senhor. Não, Senhor, eu não consigo administrar isso. Eu quero administrar o meu tempo com o Senhor. Mas quando é o inverso, quando nós estamos junto com Jesus, Jesus diz assim, sabe, mas Jesus dizendo assim, sentando e falando, quer mais? Não, eu só estou satisfeito. Quando você aprende com Jesus, você aprende a quantificar o que você precisa. Quando nós estamos com Jesus, nós aprendemos a quantidade do que necessitamos. Então essa noite, Jesus quer que você tenha entendimento de você mesmo, entender o que é que você precisa, o quanto que você precisa. Será que o que você está precisando ou o que você está querendo, na verdade, será que o que você está querendo vai te aproximar dele ou vai te distanciar dele? Será que o quanto você está pedindo vai te deixar mais próximo ou mais longe? Não há, irmãos, bênção que nos afaste do Senhor. Então, se você está pedindo mais coisas do que pode dar conta, se você está pedindo mais coisas do que te rouba tempo com o Senhor, você precisa voltar lá no começo. Você precisa ver a sua caminhada. Jesus te convida essa noite. Venha andar comigo. Jesus te convida essa noite. Venha andar comigo, de maneira que você vai aprender a desfrutar dos locais que você vai passar. Venha andar comigo, e onde você acha que é deserto, onde você acha que não há solução, eu vou me revelar a você, o Deus da provisão. Jesus te convida essa noite, vem andar comigo, e eu vou mostrar a você que eu sou o Deus da multiplicação. Jesus te convida esta noite, vem andar comigo, gaste tempo comigo, e os seus olhos vão ver o sobrenatural no lugar aonde alguém vai dizer, aqui não tem possibilidade, mas com o Senhor você vai ver as possibilidades. Tem uma frase que eu ouvi no primeiro ano que eu voltei para Ipanema, o pastor Janda disse, já que estava um pouco frustrado de voltar, o pastor Janda disse assim, não importa o lugar aonde você está, o que importa é com quem você está. Irmãos, a verdade não faz a menor diferença em Ipanema, São Paulo. É duro falar isso, porque muitas vezes é um desafio para a nossa própria vida. Não faz a diferença, irmãos. O que Deus tem para a nossa vida, a bênção que Ele tem, Ele não precisa levar para os lugares. Às vezes tem propósito, mas Ele é poderoso para nos abençoar onde Ele quer. Ele levou José para o Egito. Ele tirou José da família dele para um povo estranho e fez ele um governador. Daniel estava na Babilônia, enquanto o povo era cativo na Babilônia, Daniel está lá no palácio. Lugares que parece que não há, parece que não há espaço para a gente. Jesus faz o espaço aparecer. Então Jesus nos convida essa noite, anda comigo, e o ambiente não vai te influenciar. Anda comigo, e aquilo que as pessoas disserem não é possível, eu vou te ensinar que é possível. E o terceiro ponto que eu encerro aqui, ande comigo, Jesus diz, e você vai aprender que eu sou o seu rei, e que você vai fazer de mim objeto da sua adoração. Depois que o povo viu aquele sinal milagroso, verso 14, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, ele retirou-se novamente para o monte. Olha que extraordinário. É verdade que esse povo depois veio atrás de Jesus querendo mais pão, mas esse povo de coração duro reconheceu que Jesus é o profeta que Moisés havia profetizado, e eles então tentam
fazê-lo ou proclamar o rei. Fora do lugar, fora da época, mas queriam dar a Jesus o lugar que era dele. Sabe o que acontece? É por isso que muitas vezes, irmãos, nós temos essa dificuldade em colocar Jesus no lugar que ele é devido à nossa vida, ou adorá-lo como ele merece. Sabe por quê? A gente tem andado um pouco com ele. Você sabe, adoração é uma coisa que ela acontece no coração de quem anda com o Senhor. Adoração, ela não acontece aqui na sexta-feira, ela não acontece no domingo. A adoração, ela culmina aqui na sexta e no domingo. Mas a adoração é uma caminhada com o Senhor, aonde nós ouvimos a voz dele durante a semana, assim como o povo foi instruído. A adoração, ela acontece durante a semana, quando a gente vê Deus agindo na nossa vida, nas menores coisas e nas grandes coisas. Você sabe, uns dias para trás eu estava vendo, né? Você já viu, acho que o João já viu. Na verdade, não existe esse toque, não existe, né? Os cientistas descobriram, né, que os nossos dedos, na verdade, não se encostam. Olha que coisa extraordinária, né? É como se fosse uma força invisível, né? Não encosta de verdade. Parece que encostou, mas não encostou. Nenhum objeto encosta, né? Eu esqueci o nome da força, mas nos dá a sensação que encostou, mas não encosta. Há uma força, há uma sensação. Eu disse, que coisa extraordinária, que Deus extraordinário. Então, o nosso Deus é tão extraordinário, do micro ao macro. Então, quando nós andamos com o Senhor durante a semana, nós o vemos nas pequenas e nas grandes coisas. E é por isso que muitas vezes os ministros de louvor dizem: adore ao Senhor, levante. Irmãos, se não andou com o Senhor, não vai adorar. Se não ouviu Jesus durante a semana, não vai adorar. Porque a gente precisa andar com Ele, ouvi-lo, ver aquilo que Ele faz. Então Jesus, quando essa noite, Ele faz uma pergunta para você à noite: como está a sua adoração? A sua adoração na congregação, ela é o termômetro da sua caminhada com Deus. A adoração, a reunião pública de adoração, ela é o termômetro da sua vida com Deus. Todos nós sabemos disso. Todos nós estamos debaixo dessa verdade. Quando a gente chega na igreja, no templo, e a gente não anda com Deus. Quando você chegar aqui, se você chegar aqui domingo e não tiver com vontade de adorar, você pode falar: não andei com Deus, não gastei tempo com Deus. Mas Jesus te convida essa noite: venha andar comigo, venha caminhar comigo, e você verá que eu sou maior que o ambiente que você está. Feche seus olhos, estou encerrando. Jesus manda te falar essa noite: ande com Ele. E você vai ver que não existe ambiente em que Jesus não possa operar. Jesus disse para você essa noite: ande comigo. E você vai aprender que aquilo que as pessoas dizem, assim como disse Filipe, não é nada para ele. Ande comigo e você vai ver, diz o Senhor, que as migalhas que você tem recebido do mundo serão transformadas em satisfação plena. Jesus não tem apenas um pedaço para a sua vida. Jesus não tem apenas um pedacinho de pão para você. Jesus não tem apenas um pedacinho de bênção para você. A bênção de Jesus é completa, irmão. A bênção de Jesus é completa, irmão, sobre a sua vida. E Jesus te conta essa noite também: anda comigo e você vai aprender a me adorar. Anda comigo e ninguém vai precisar te convocar a adoração, porque o seu coração vai estar encantado. Anda com Jesus amanhã para você ver. Anda com Jesus domingo para você ver. Gaste tempo ouvindo Jesus amanhã. Gaste tempo ouvindo Jesus domingo. E você vai ver se essa adoração domingo à noite vai ser a mesma coisa. Você vai chegar aqui explodindo e você vai dizer: que maravilha, eu vi Ele multiplicar pão no deserto. Que maravilha, Ele é o que
Filho do Deus vivo. Que maravilha! Ele vai além das circunstâncias, e você vai chegar aqui quebrantado, e você vai derramar a sua alma diante dele, e a sua vida será uma vida de adoração. Ah, Senhor nosso Deus, ah, Senhor nosso Pai, que maravilha, que maravilha. O Senhor é o Deus que se compromete com aquele que está disposto a andar contigo. O Senhor é aquele que está comprometido com as necessidades daquele que está disposto a ouvir a sua voz, a ouvir a sua instrução, a ouvir a sua doutrina, o seu ensino. Aqui tem uma igreja, tem irmãos e irmãs que escolheram ouvir a tua palavra. Pai, aqui tem pessoas que só o Senhor sabe o quanto estão cansadas, mas escolheram estar aqui ouvindo a tua palavra, escolheram estar aqui te adorando. Louvado seja o Senhor. E por essa palavra que foi ministrada, por essa palavra, na autoridade dessa palavra, eu quero te pedir sobre a necessidade dessa pessoa, sobre a necessidade desse filho amado. Traga a tua bênção, essa bênção que nós vemos aqui, este milagre, Senhor, que é completo, que é pleno, este milagre que tira, Senhor, toda preocupação, este milagre que tira toda agitação, este milagre que nos faz nos alegrar, este milagre que nos faz ir além do lugar que estamos, este milagre, Senhor, que nos faz ver que não precisamos nos mudar, que não precisamos de mais e mais e mais, mas esse milagre que nos faz ver que precisamos mais do Senhor, que precisamos mais da tua companhia. Tu és o Deus que multiplica pão no deserto, tu és o Deus que traz as codornizes, tu és o Deus que faz maná cair do céu, tu és o Deus que abre poço no deserto, tu és o Deus que abre mar vermelho, tu és o Deus que traz coluna de fogo sobre a noite, tu és o Deus que traz uma nuvem durante o dia. Rabaxou, Rimaxo, Rabancho, Rabaxanabas, Rebantou. Não há necessidade, assim diz o Senhor, não há necessidade, que Ele não está preocupado, mas antes se preocupe com o Senhor, se preocupe em andar com o Senhor, se preocupe em gastar tempo com o Senhor. A bênção dele não vai te deixar voltar de mãos vazias. A bênção dele não tapa apenas uma parte do que você precisa, mas ela é completa. Obrigado, Senhor, pela tua bênção. Obrigado, Senhor, acima de tudo, pelo privilégio de poder te ouvir. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar contigo. Obrigado, Senhor, pela tua bênção, que nos dá condição de cada vez mais estar na tua presença. Abençoa o teu povo, que assim como aquele povo voltou saciado para a sua casa, aquele povo que voltou cheio de adoração, nos espere também essa noite da mesma forma, Senhor. Que a tua bênção seja completa sobre a tua igreja, que a tua bênção seja completa sobre os teus filhos, e que o nosso coração volte alegre, que o nosso coração volte exultante em adoração à tua manifestação, à tua glória, à tua perfeição, Pai. É o que nós alegre pedimos, é o que nós alegres agradecemos, em nome de Jesus. Amém.